Então, boa noite mais uma vez, né? Nós estamos aqui juntos para que nós possamos continuar, né, a desenvolver o nosso projeto Contexto. Nós temos estudado, né, o livro de Juízes e o nosso tema tem sido Fé em Tempos de Crise. Nós tivemos aí já alguns encontros e esse é mais um momento, né, que nós podemos dar continuidade ao desenvolvimento, né, dos estudos na narrativa, né, algumas narrativas do livro de Juízes. É interessante, né, que no nosso último encontro, o pastor Rafael, ele falou sobre algumas situações muito importantes, né, e preponderantes na própria estrutura do livro. Por mais que a gente já tenha, né, aprendido algumas coisas na introdução e também no desenvolvimento dos primeiros capítulos, a gente está ainda dando assim os primeiros passos, né? E nós vemos que muitos dos problemas que se desenvolverão de maneira mais pontual, ou de maneira mais ampliada durante a narrativa do livro de Juízes, tem a ver com a não obediência do povo às ordens que Deus deu quando eles entraram na Terra, né? Então, assim como ele colocou, né, parece que o povo tenta, de alguma maneira, criar algum tipo de melhoria, né? Ou quase que uma estratégia, alguns adendos ao plano de Deus. Então, isso vai fazer com que, de certa forma, nós possamos enxergar dentro do livro, né, alguns padrões. O pastor Rafael ele propôs, né, sempre aparece, né, algum tipo de falha do povo, né, ou o povo se esquece, ou o povo de alguma maneira, né, começa a se relacionar com outros povos e tal. Ou o Senhor levanta, ou o Senhor permite que outros povos oprimam, né, e atuem de alguma maneira prejudicial ao povo de Deus, e a partir, né, dessas situações, a gente vai ver também a ação e o cuidado de Deus de uma série de formas. Acho que vai a conclusão da consequências grandes, mas nem sempre são colocadas, né, com vários e vários detalhes, né? Então, agora a gente vai ter uma história que eu falei, né? Parece um pouco estranha para o aspecto ativo, né, que normalmente é implementado na Bíblia, mas não é tão estranho assim, né, em alguns pares na antiguidade. Eu vou tentar apresentar e mostrar para vocês essa e várias nuances. Estou aqui vou apresentar o slide, e aí eu começo a apresentação aqui para vocês. Creio que está todo mundo aqui conseguindo acompanhar, né? Fé em tempos de crise, o livro de Juízes, né? E eu já peço perdão, né? O meu slide não é diferente por nenhum motivo, né? Mas o professor colocou no grupo e eu fiz o backup do celular, eu não consegui baixar o arquivo, né? Mas na semana que vem a gente vai atualizar o arquivo, então os próximos estudos, os slides serão os mesmos. Então, livro de Juízes, capítulo 3, versículos de 12 a 31, né? A palavra de Deus diz assim. Vou minimizar aqui, para a gente conseguir fazer a leitura juntos, né? Tornaram então os filhos de Israel a fazer o que era mal perante o Senhor, mas o Senhor deu poder a Eglon, rei dos Moabitas, contra Israel, porquanto fizeram o que era mal perante o Senhor. E ajuntou consigo os filhos de Amon e os amalequitas, e foi e feriu a Israel, e apoderaram-se da cidade das palmeiras. E os filhos de Israel serviram a Eglon, rei dos Moabitas, 18 anos. Então, os filhos de Israel clamaram ao Senhor, e o Senhor lhe suscitou o libertador, Eude, homem canhoto, filho de Gerá, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, o rei dos Moabitas.
Eude fez para si um punhal de 2 gumes, do comprimento de um côvado, e cingiu-o debaixo de suas vestes do lado direito. Levou o tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Era Eglon, homem gordo. Tendo entregado o tributo, despediu a gente que o trouxera e saiu com ela. Porém, voltou do ponto em que estavam as imagens de escultura, ao pé de Gigal, e disse ao rei: tenho uma palavra secreta a dizer-te, ó rei. Disse-te, cala-te. Então todos os que lhe assistiram saíram de sua presença. Eude entrou numa sala de verão que o rei tinha só para si, onde estava sentado, e disse: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira. Então Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo com a lâmina. E porque não retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele, e Eude, saindo por um pórtico, passou para o vestíbulo, passou para o vestíbulo, depois de cercar sobre ele as portas, trancando-as. Tendo saído, vieram os servos do rei e viram, e eis que as portas da sala de verão estavam trancadas, e disseram: sem dúvida está ele aliviando o ventre na privada da sala de verão. Aborreceram-se de esperar, e como não abria a porta da sala, tomaram da chave e a abriram. E eis seu senhor estendido, morto em terra. Eude escapou enquanto eles se demoravam, e tendo passado pelas imagens de escultura, foi para Seirá. Tendo ele chegado, tocou a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, né? Então, acho que aqui a gente pode... só deixa eu verificar aqui só um minutinho, se está aqui certinho o slide, que acho que esse slide aqui ele entra... Só um minutinho, só. Vamos lá. Vou voltar aqui a transmissão. Então, olha só, né? Como nós conversamos anteriormente, nesse novo bloco narrativo, né, nessa nova história, a gente tem aí uma nota do narrador trazendo, de certa forma, o padrão de atuação de Israel, né? Então, aqui o regime, né, ou a estrutura temporal não é tão importante, mas ela vai designar, como eu falei, o padrão que ocorre, né, o padrão que acontece em outros momentos. Por quê? Novamente, né, os filhos de Israel fazem o que é mal perante o Senhor, e qual que é a lógica, né, como nos lembrou, né, como nos apresentou no último estudo o pastor Rafael. O Senhor permite, né, o Senhor dá autoridade a outros povos para que o povo de Israel seja, de certa forma, punido ali por fazer aquilo que é mal, né, por não obedecerem a Deus, por se afastarem do mandamento de Deus. E olha o que acontece, né? A Eglon, que é esse rei moabita, ele domina, né, uma parte de tal maneira que Israel, né, os filhos de Israel, todo o povo, né, que antes estava livre na terra, né, agora, por 18 anos, né, um tempo considerável, eles servem a Eglon, né, de tal maneira que eles pagam tributos, e ali essas ordens de tributos são várias coisas, né? Tudo que era produzido naquelas terras, todas as riquezas, parte do gado, né? Parte das primícias, parte daquilo que era produzido pelo povo na terra, né? Que, como nós já conversamos, era uma terra boa, né? Uma terra que produz muito, que produzia em opulência, a gente pode chamar assim,
agora está debaixo do domínio de Eglon, né? Então, esse rei moabita, ele domina Israel. E aqui, né, a gente tem poucos detalhes, mas a gente vê que essa cidade das palmeiras, né, era uma cidade de Israel que era como se fosse uma, de certa forma, um oásis ali, né? Então, uma cidade que ficava próxima de um local onde havia água corrente, né? E por isso que ela tinha ali se instalado, né? Então, ali é, de certa forma, onde Eglon fica, e próximo a outras localidades ali daquela região, mas o domínio dele é exercido em toda Israel, né? E agora a gente tem a apresentação de um novo padrão também que vai se seguir no livro de Juízes, né? Se nós ouvimos no último encontro que o povo de Israel ele peca, né? Ele se afasta de Deus, ele não obedece os desígnios de Deus. E fazendo isso, né, ele se afasta do Senhor. E o Senhor permite que outros povos, né, atentem contra Israel. Agora a gente vai ter também um outro padrão, né? Por quê? Quando Israel sofre, né, domínio de outros povos, né, novos inimigos que vão aparecer naquelas terras, Israel clama ao Senhor, né? E quando Israel clama, a gente já viu esse padrão, né? Também lá no Pentateuco, né? A própria figura de Moisés, em outros momentos isso também vai acontecer na história de Israel. Quando Israel clama, o Senhor levanta um libertador. Reparem, né? Aqui esse libertador ainda não é um juiz, ele ainda não é, né? Vamos colocar assim, uma figura política que estabelece autoridade sobre o povo, né? Nesse primeiro momento, por mais que a gente tenha, né, um novo padrão de ação de Deus perante aquilo que vai acontecendo, que vai se desenvolver durante a narrativa dos juízes, a gente ainda não tem, né, ainda de certa forma, uma história embrionária, né? Ela traz alguns elementos, mas a gente vai desenvolver, né, esses elementos vão ser ampliados em outras histórias. Então, assim se estabelece o padrão, né? Israel peca, Israel se afasta do padrão de Deus, o Senhor permite, né, que outros povos, que só vou admitir aqui a Maria que está chegando conosco. Então, boa noite, Maria. Nós estamos lendo aqui o livro de Juízes, né? A parte que nós estamos trabalhando do versículo 12 até o verso 31. Então, se estabelece esse padrão. Os filhos de Israel pecam, se afastam de Deus, não fazem aquilo que o Senhor pediu. Outros povos vão ferir Israel, né? Vão prejudicar Israel de alguma maneira e, dado um tempo, né, Israel retorna, né, clama ao Senhor e o Senhor levanta um libertador, né? Mais para frente a gente vai ter esse libertador na figura de um juiz. A gente vai ver, né, que durante a narrativa dos juízes, esses homens e também, né, mulheres, né, vão se levantar e fazer grandes feitos, né? Como a gente falou, o livro de Juízes ele tem algumas relações, algumas histórias, de certa forma, que parecem meio esquisitas, né, para o comum da Bíblia, mas a gente vai ver que essas relações também são importantes, né? Então, Eglon, rei dos Moabitas, ele reina 18 anos sobre Israel, né? Muito tempo Israel padece aí pagando seus tributos, né? Eles são vencidos na batalha de tal maneira que são dominados e têm que pagar alguns tributos. E é interessante que esse libertador, né, Eude, a forma como ele é apresentado, né, assim como a gente falou lá no livro de Ruth, em outros momentos, ela já vai trazer vários elementos que eles enriquecem a história, né? Então, aqui, o narrador, né, aquele que está contando para nós a história, ele já vai apresentar vários elementos que são fundamentais para aquilo que vai acontecer em outros momentos nessa história, né? Então, Eude é um homem canhoto, filho de Gerá, benjamita. Por intermédio dele, enviaram os filhos de Israel tributo a Eglon, rei dos Moabitas. Por que é importante, pessoal, né? A forma como Eude é apresentado.
Porque Eude é um homem canhoto, filho de Gerá, né, que é da tribo de Benjamim. Os benjamitas, né, pessoal da tribo de Benjamim, eram conhecidos, né, como homens de batalha, né? Eles eram habilidosos, ávidos na batalha. A gente vai ver vários relatos, né, no livro de Juízes, em que os benjamitas, né, são colocados ali como homens habilidosos, guerreiros habilidosos. Talvez até por isso, né, Saul, que é da tribo de Benjamim, tenha sido escolhido, né, além de ser o mais alto, talvez pelas suas habilidades aí na batalha futuramente como rei. Só que, olha que interessante, né? Benjamim significa justamente, né, o filho da direita, né? O filho da destra. Então, aí já apresenta um contraste, né? O nosso narrador ele já está brincando com algumas situações. Por quê? Porque a gente vai ver que logo depois, né, de apresentar Eude, né, como um homem canhoto, que é escolhido para levar os tributos de Israel ao rei, a gente sabe que ele é um homem habilidoso em batalha, que ele é um homem canhoto, né, apesar de ser da tribo da mão direita. Por quê, né? Eude faz para si um punhal de 2 gumes, né? Então, como se fosse uma pequena espada, do comprimento de um côvado. O que é um côvado, pessoal? Um côvado é a medida, né, da ponta do dedo médio até o cotovelo, né? Então, mais ou menos aí 40 centímetros, um punhal, né, uma pequena espada, e cingiu debaixo das suas vestes do lado direito, né? E o que acontece? A gente vê que ele coloca, né, ele conversa com o rei, tá? Um pouquinho aqui para frente, né? Então, ele vai diante do rei e com essa arma, né, ele leva todos os tributos do povo de Israel. Então, com certeza, né, é uma boa quantia. E fala que Eglon, o rei dos Moabitas, era um homem gordo, né? Tendo entregado o tributo, Eude, né, pede para comitiva, né, que vai com ele, como eu falei, ele leva muitas coisas, né, muitos tributos, como eu falei, talvez animais, boa parte da colheita, né? Então uma equipe de todo o povo de Israel ali, né, capitaneada, vamos chamar assim, por Eude, vai até Eglon, eles deixam ali os tributos de Israel e quando esses homens, nessa comitiva maior, vai embora, Eude volta para conversar com o rei, né? Então, talvez aquela comitiva maior trouxesse algum tipo, né, de tratamento mais formal, né? Quase que uma relação aí meio de como se fosse uma relação, né, de embaixadas ou coisa parecida, e com certeza, né, o rei ali estava junto com os seus com a sua segurança, com os homens que os acompanhavam para receber esses tributos. Aqui, né, o termo que é traduzido por Calat, né, quando o rei responde a Eude, na realidade não é um Calat para Eude, né? Então ele não está falando, ó, fica quieto. Ele está falando, ó, silêncio, né? Vamos ouvir o que ele tem da parte de Deus para, no caso, para ele, né? Então, de certa forma, se estabelece ali uma relação de confiança entre os dois, né? Porque ele sai, Eude chega com uma grande comitiva dos filhos de Israel e ele retorna sozinho, né? E por que é importante, né, aquela informação do homem canhoto, né? Porque ele está com um punhal guardado do lado direito, né, na sua perna. Obviamente, né, era comum que os homens carregassem a espada, né, do lado esquerdo. Então, normalmente, né, as pessoas, a maioria, né, são destros e a força do homem, né, está na mão direita. Então, eles guardam a espada do lado esquerdo porque facilita o saque, né, da arma. E Eude, né, como você já sabe que é um homem canhoto, a relação é totalmente contrária, né? Então, se aquele homem provavelmente fosse revistado, né, ou visualmente, ele não parecia nenhum tipo de ameaça, né, para Eglon
e ali para sua segurança. Então, o que acontece? Né? Aqui a revista atualizada coloca, né, que Eude entrou numa sala de verão, então o rei estava ali provavelmente, né, em alguma construção daquela cidade, né, como eu falei, uma cidade bem localizada, né, provavelmente com uma boa vista, e ele está sentado ali na sua sala particular, né? Ele pede para que todos saiam, depois de pedir silêncio, e mais uma vez, né, Eude responde: tenho a dizer-te uma palavra de Deus. E Eglon se levantou da cadeira, né? Aqui, a versão NVI traz uma outra tradução, né, mais próxima do original e que eu acho mais interessante, né? Por quê? Eude aproximou-se do rei, né? Estava sentado na sala superior do palácio de verão e repetiu: tenho uma mensagem de Deus para ti, quando o rei se levantou do trono, né? Então, olha que interessante, aquele lugar, né, onde Eglon escolhe receber os seus tributos, como eu falei, né, ali de certa forma é o local de férias, né, o oásis de descanso, o palácio de verão. Não sei se tem uma relação da estrutura, né, de todo o cenário, como é colocado, mas a gente pode imaginar, né, e depois a gente vai ver como esse cenário é importante para que a gente entenda tudo o que aconteceu ali, né? É interessante que alguns estudiosos propõem, né, que a própria forma como o desenvolvimento assim, né, desse cenário, dessa cena, é quase que uma relação ali de intimidade, não de uma conotação sexual, né, mas de uma relação física. Né? Então, os dois ficarem sozinhos, né? Essa aproximação de Eude, alguns propõem até essa efeminização, né? Da relação ali do Eglon, né? Então, quase como se ele tivesse algum tipo de interesse em estar sozinho com Eude, né? Mas o que acontece, de certa forma, é surpreendente, porque, como eu falei, né, não é muito comum que a Bíblia traga esse tipo de relato de maneira tão clara, né? Porque quando o rei se levanta para ouvir, né, talvez ali pela proximidade dos dois, a gente sabe, né, que Eglon era um homem gordo, né? Algumas traduções trazem, né, muito gordo, né, ou gordíssimo, coisa parecida, de tal maneira que a gente sabe que ele não teria como correr, né, ou escapar, ou coisa parecida. Então, Eude, estendendo a mão esquerda, puxou o seu punhal do lado direito e lhe o cravou no ventre, de tal maneira que entrou também o cabo e a lâmina, né? Então, como se entrasse, né, toda aquela pequena espada, né, aquele pequeno punhal, porque não o retirou do ventre, a gordura se fechou sobre ele. Então, ele era grande, né, o suficiente para que, de certa forma, aquela arma entrasse, né, e o próprio fato dele não retirar o punhal, ele literalmente entra, né, todo, e vou falar assim, né, a gordura ou a banha fecha aquele corte, né, aquela ruptura, aquela abertura que Eude faz. Mas olha só, né, algumas versões, e vocês sabem, né, quando o texto bíblico aparece entre parênteses, quer dizer que alguns originais, né, alguns textos não têm esse fragmento, né? Então, mas a revista corrigida, por exemplo, traz esse versículo de uma outra forma, né? De tal maneira que entrou até a empunhadura, né? Após a folha, então a folha, parte da lâmina, e a empunhadura, né? O cabo do punhal, e a gordura encerrou a folha, porque não tirou a espada do ventre e saiu-lhe o excremento, né? Então, a partir da punhalada, eu não imagino, né? Mas eu creio que quando você toma um corte, né, nessa estrutura muscular aqui abdominal, tem essa liberação, inclusive, das fezes, né? Por que isso é importante?
porque isso vai mostrar para nós como isso vai se desenvolver em relação à visão dos próprios inimigos, né? Lógico, é uma visão vexatória, né, dos inimigos de Israel, e a gente vai ver que isso acontece também em outros momentos, né? Então, o que que acontece? Eude, saindo por um póstigo, passou para o vestíbulo, depois, né, de cerrar as portas sobre ele, trancando-as. Então, o que que acontece? Eu imagino, né, e aqui talvez a gente consiga ver, eu acho que tem como fazer alguma nota aqui, né? Acho que aqui fica não, deixa eu ver se eu... Aqui, pronto, né? O ponto de luz. Então, eu imagino que a sala maior, né, fosse alguma coisa nesse sentido. Aqui seriam os guardas, né? E quando Eude faz o anúncio, provavelmente o rei Eglon, né, e Eude ficam numa antessala, né, de tal maneira que essa sala de verão, né, também é colocado como uma varanda, né? Então, provavelmente, essa sala que eles têm acesso tem mais um espaço, né? Por que que eu falo isso? Porque a gente vê que logo depois, né, e a gente vai ler novamente o texto, os guardas, né, Eude sai por aqui, né, ele sai ali pelo pórtico e tal, mas ele mantém essa última porta fechada, né? E então eu creio que é algo mais ou menos parecido com isso, né? Talvez aí com algumas diferenças, mas a gente tem, né, esse salão maior onde Eude retorna, né? E os servos ouvem que ele tem uma palavra da parte de Deus para comunicar ao rei. O rei pede que eles se despeçam, né? Mas Eude e o rei vêm para um quarto reservado, vamos dizer assim, né? Então, até por isso, alguns estudiosos trazem aquela relação que eu falei anteriormente. De certa forma, eles vêm para um outro espaço depois, né? Que é essa varanda aqui, né? Pode ser traduzido por essa varanda de verão. Então, nessa saída que acontece essas situações, né? Então, Eude fecha essa passagem, né? Ele sai por aqui de tal maneira que ele sai aqui, né? Diante desses guardas, né? Ou da segurança do rei. Por que que é importante, né? Como o narrador coloca, que toda, né, toda a espada entra, né, a gordura se fecha, e aí a gente tem uma série de elementos que no hebraico estabelecem um trocadilho, né, desses eventos. Então, ele sai, né, ele passa por uma parte, ele fecha a porta, ele tranca a porta e o seu segredo, né, fica ali escondido. Então, provavelmente, né, como eu falei, ele passa diante desses homens, né, e ele não está sujo de sangue, excremento ou de qualquer outra coisa, porque quando ele apunhala, né, ele não retira a arma, então ele não fica sujo de sangue ou coisa parecida, e, de certa forma, né, é quase que um assassinato, né, profissional. Por quê? Agora a gente vai ter uma leitura ainda mais satírica, né, mais irônica dos inimigos de Israel, né? Porque tendo saído, vieram os servos do rei, viram que as portas, né, dessa sala de verão, vamos colocar assim, né, essa varanda aqui, né, essa última sala aqui, estavam fechadas, disseram, sem dúvida, ele está aliviando o ventre na privada da sala de verão. Então, olha só, né? Aquela nota que o narrador traz, né? Que os excrementos, né, saem do rei, o cheiro daquilo ali, né? Vai gerar essa dúvida, né? Então, mais uma vez, ele está exaltando, né, a vitória de Israel sobre os seus inimigos. Então, vários elementos, né, que são apresentados
vão amarrando, né, vão desenvolvendo essa relação narrativa. Então, eles sentem o cheiro daquela, né, de tudo aquilo que vaza lá do rei, e no primeiro momento, o que eles pensam? Falam, o rei está lá na privada, né? Literalmente ali, aliviando o ventre na sala de verão. E isso demora algum tempo, né, de tal maneira que eles provavelmente começam a questionar, né, o rei e se está tudo certo, porque eles viram Eude passar, né, na frente deles e não tinha nenhum indício de luta, de briga ou coisa parecida. Então, aí sim, né, eles abrem a porta, tomam a chave, né, abrem e eis, né, o seu senhor estendido, morto ali, né, onde Eude né, cometeu ali o seu assassinato, né? Então, de tal maneira que esse período, né, que a gente vê aqui, né, aborreceram-se de esperar, né? Então, enquanto eles estão esperando, Eude escapa, né, e ele vai para uma parte de Israel e ele toca a trombeta nas montanhas de Efraim, e os filhos de Israel desceram com ele das montanhas, indo ele à frente, né? Essa expressão aqui, tocou a trombeta, ela é a mesma expressão no hebraico, né, para o cravou o ventre, né, quando ele enfia ali, né, quando ele crava o punhal no rei, né? Então, por que isso é importante? Porque aqui o narrador, né, aquilo que acontece, né, entre Eude e Eglon, agora, né, vai ser expandido, né, aos filhos de Israel de maneira coletiva em relação aos moabitas, né? Então, aquilo que acontece, né, ali no privado, né, aquilo que acontece naquela sala separada entre os dois, agora, né, é uma relação, a gente perde essas conexões, né, por causa das traduções, mas ele está estabelecendo, né, a mesma coisa que vai acontecer, né, que aconteceu ali com Eglon e Eude, vai ser, de certa forma, ali expandida, né, com os filhos de Israel. Então, por que eu coloquei essas imagens, né? É normal, quando nós temos algum tipo de vitória, né, que os vitoriosos, né, descrevam, às vezes de maneira satírica, né, ou com algum tipo de humor, a vitória sobre os seus derrotados, né? Aqui a gente tem um pôster russo, né, da União Soviética aqui tratando os aliados, né, contra o eixo e Hitler aqui, né, sendo satirizado, né, na sua derrota. Aqui também, né, o maior time aqui, né, deixando claro aqui do seu adversário, né, quando foi a primeira vez lá na Neoquímica Arena, para quando eles vencem, né? Então, uma piada, que a gente tem várias chaves, né? Várias formas de demonstrar. De certa forma, né? O que está acontecendo aqui é algo próximo, né? Literariamente, nós vemos que a mensagem de Deus, né? Que o libertador traz para Eglon, ela é dita, né? Vamos dizer assim, de maneira muito específica, né? E a gente vê essa ignorância, né, quase ali dos inimigos, resultando na derrota, né, na derrota dos inimigos e também, né, na vitória de Israel. Porque a partir da derrota de Eglon, né, que acontece ali para Eude, né, e da vitória de Eude, né, em escapar ileso e tal, ele convoca o povo. Segue-me, né? Porque o Senhor entregou nas vossas mãos os vossos inimigos, os moabitas. Desceram após ele, tomaram, né, os vales do Jordão contra os moabitas e nenhum deles deixaram passar. Naquele tempo, feriram dos moabitas 10.000 homens, todos robustos e valentes, e não escapou nenhum sequer. Assim foi Moabe subjugado naquele dia sob o poder de Israel, e a terra ficou em paz 80 anos. Depois dele foi Sangar, filho de Anate, que feriu 600 homens filisteus com uma guilhada de bois, e também ele libertou
Israel. Então, olha só, né? Como eu falei, a gente vê essa expansão da relação, né? Cai o rei, caem também os moabitas, né? E olha que interessante, assim como Eglon, né, é apresentado como um homem gordo, né, um homem, né, robusto, aqui é a mesma expressão, né? Então, os moabitas, né, da mesma forma que Eude vai representar, né, no toque da trombeta, né, e naquilo que ele fere o rei, ele representa a totalidade dos filhos de Israel, os moabitas também são associados ao seu rei, né? De que forma? Da mesma forma, né, que Eglon é descrito como um homem gordo, os moabitas, né, esse termo aqui que é traduzido por robustos, né, e valentes, também pode ser traduzido por gordo, né? O que isso quer dizer? De certa forma, o que está estabelecendo, né? Israel estava trazendo grande prosperidade, né, para esses homens. Como eu falei, lembrem-se, né, a terra ali que é colocada é uma terra que mana leite e mel, né, uma terra que produz do melhor, né? E os israelitas, por 18 anos, deram do melhor da terra para os seus inimigos. Até hoje, pessoal, eu tive uma oportunidade, né? Eu conheci um missionário que ele servia em Moçambique, e ele era um pouquinho mais cheinho, assim, né? E ele falava assim, olha, lá em Moçambique, eles têm a ideia, né, que o Brasil é um país extremamente generoso, né? É um país muito bem desenvolvido, né? Por quê? Todos os brasileiros que vão para lá meio que acima do peso. E para eles, né, quem é gordinho, quem está mais cheinho, são pessoas de alto poder aquisitivo, né? Por quê? Porque podem comprar, né? Podem comer o que quiser, a hora que quiser, né? Da forma que quiser, né? Então, pode fazer 4, 5, 6 refeições por dia, o que não é a realidade das comunidades, né? Dos vilarejos que ele trabalhava. Então, a grande maioria do pessoal era mais esguio, né? Mais magrinho. Então, ser gordinho é sinônimo também de beleza, né? Uma relação estética também. Por quê? Né? Quem é mais gordinho, obviamente, né? Tem mais condições ali, come, né? Do melhor e talvez ali, né? Também, né? Tem os traços ali mais bonitos, né? Tanto que ele até brincou comigo, né? Falou, Lucas, se você fosse missionário lá em Moçambique, provavelmente iam achar que você é de uma família muito carente aqui no Brasil, né? Como que ele tem dinheiro, né? Tem condição e não é gordinho, né? Não está acima do peso. Se você pode comprar, né? Se você pode comer, tem que comer, né? Então, essa relação que estabelece é justamente essa imagem, né? O povo, ele estava alimentando, né? Não só o rei, mas todos os moabitas estavam se alimentando do trabalho, né? Do esforço de Israel. E olha só, que contraste, né? Porque lembrem, né? Se vocês não se lembram, o pastor Rafael falou exatamente isso, né? O exemplo que ele trouxe. Falou, olha, o Senhor vai nos dar uma terra, né? Uma terra boa, então vamos melhorar essa terra, né? Vamos colocar escravos. O povo que vai ficar aqui, eles vão ficar ali no cantinho, né? Não vão trazer problema nenhum. E em pouco tempo justamente o contrário, né? Israel, os filhos de Israel que trabalham para sustentar esse povo, né, que os domina. E logo no final, né, a gente tem ali um versículo, né, depois da paz ali, a gente tem Sagar, filho de Anate, né, que feriu 600 homens dos filisteus, novos inimigos, com uma guilhada de bois, e também libertou Israel. Como eu falei, esses dois homens, né, não são juízes ainda instituídos, né, ou da forma que a gente vai ver no desenvolver do livro, mas são homens que são usados por Deus, né, para libertar Israel dos seus inimigos. A gente viu, né, como eu falei, uma descrição clara, né, da ação, do confronto, né, de Israel com os seus inimigos. A gente tem a leitura do vencedor, né, então, por isso que tem essa descrição quase que satírica, né, Eglon é uma palavra muito próxima no hebraico, né, para bezerro. Então, o bezerro gordo
é uma imagem de sacrifício, né, para o povo de Deus. Então, é aquele animal que seria imolado, né? Então, é isso que acontece. A mensagem de Deus, né, para aquele homem é justamente essa mensagem, né, de sacrifício, né, de cessou o tempo de abuso sobre Israel. Então, inicialmente era isso que eu tinha para passar, vou parar aqui para que nós possamos